eu era terapeuta de florais, mas era aquela coisa, eu não me considerava uma terapeuta porque eu não tinha um método, era só uma técnica solta, era exatamente isso. E eu não me considerava terapeuta. Então, eu nunca trabalhei nessa área, fazia para os amigos, fazia para quem me pedisse, mas eu não trabalhava nessa área porque eu realmente não tinha segurança e não me considerava uma terapeuta. Antes da Livi, eu não fazia nada, eu estava deprimida, eu estava dentro de casa, estava da cama para o sofá, do sofá para a cama, mal, muito mal mesmo. Eu estava no Instagram só rolando no Instagram, que eu fazia isso noite e dia, né? De repente, eu vi aquela loura lá, esfuziante, cheia de vida, cheia de disposição. Eu disse, poxa vida, né? Que contraste, né? Eu aqui nesse quarto escuro e essa loura toda cheia de vida, impactante. Era um vídeo que ela estava falando da semana da terapeuta e falava justamente nisso, nessas coisas de ter técnicas soltas, exatamente, foi no ponto, de ter técnicas soltas e não ter um processo. E quando a Lili começou a falar nesse processo, eu digo, vou fazer essa semana. Aquilo ali foi assim um estalo, foi uma coisa assim, amor à primeira vista. Aí eu disse, não, eu vou fazer a semana da terapeuta. No segundo dia da semana da terapeuta, eu já queria me inscrever, aquilo já foi uma virada de chave. Dura que nem pouco, porque aposentada do INSS é o seguinte, né? É uma coisa complicada. Mas fiz um empréstimo e comecei o curso. Dali para diante, eu sou outra pessoa, completamente outra pessoa. Eu sou uma prova de que essa transformação acontece. Sou uma terapeuta profissional. Antes eu era uma facilitadora de técnicas, uma coisa assim. Agora eu sou terapeuta. Arrisca, faz, dá o passo que Deus bota o chão. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Olá, meus amores! Vamos iniciar a aula 1 da Jornada Terapeuta Diferenciada e Bem Remunerada. Essa musiquinha que toca aqui pra gente abrir a nossa aula vai dando um ciricutico aqui dentro, que a hora que a gente tá aqui, vem um monte de conteúdo na cabeça e a gente fica louca pra falar um monte de coisa. Mas graças a Deus, eu trago uma apresentação linda de uma aula maravilhosa para vocês acompanharem bem todo esse conteúdo que eu tenho para entregar para vocês. Então sejam muito, muito, muito bem-vindas. Agradeço a presença de todas vocês que estão aqui agora, prontas para assistir a aula 1, uma aula tão especial que abre a jornada terapeuta diferenciada e bem remunerada. Uma jornada linda que eu trago muito conteúdo para vocês e que vocês costumam falar, caramba, Lili, já fiz tanto curso pago e ninguém me ensinou isso. Ninguém trouxe um conteúdo tão profundo, tão rico, como você traz nessa jornada gratuita pra gente. Então eu quero que vocês usufruam bastante desse momento, mas que vocês tenham o plannerzinho de vocês na mão, aquele PDF que a gente mandou para vocês irem seguindo essa jornada, para vocês irem acompanhando e não perderem nada. Eu quero que vocês tenham a possibilidade de me acompanhar passo a passo na jornada, de forma que vocês possam integrar o conteúdo. O que é integrar o conteúdo? É entender, ter compreensão. Porque senão é só mais um conteúdo e eu tenho certeza que todas vocês estão obesas mentalmente, estão com obesidade mental. Muito conteúdo, muita internet, todo mundo dá uma aula de alguma coisa, mas aqui a gente vai trazer um conteúdo bem prático, bem aplicável, porque eu quero uma real transformação de vocês em 4 dias. Então, eu vou explicar como é que vai funcionar a nossa jornada. A jornada vai funcionar em 2 tempos. O primeiro tempo é um conteúdo que diz respeito à transformação pessoal da terapeuta. O segundo momento é um desafio. E nesse desafio, você vai ter um exercício prático para colocar a mão na massa, aplicar e já ver um resultado. Eu quero que amanhã, quando vocês cheguem na aula de amanhã, vocês já tenham
tido algum tipo de aprendizado comigo, algum tipo de mudança de comportamento, algum tipo de mudança de mentalidade para que você possa alcançar o resultado que você tanto deseja. Afinal de contas, né, meus amores? Aqui na jornada eu tenho o seguinte lema: descubra como faturar seus primeiros 5 mil reais por mês como terapeuta, trabalhando apenas 2 vezes por semana e trabalhando online, trabalhando confortavelmente, sem você precisar lotar sua agenda, né? Tem gente que vende aí para terapeuta, lote sua agenda. Gente, que horror! Eu não quero lotar minha agenda, eu quero ser bem remunerada. São 2 coisas diferentes e a gente já vai começar a entender isso aqui. Então já anota o seu caderninho aí, no seu planner aí, o seguinte: ser bem remunerada não precisa ter agenda lotada. Porque vocês ficam à cata de mais clientes, quando na realidade você precisa ter bons clientes. E é sobre isso que a gente vai falar na jornada. É sobre mitos, verdades, conteúdo, desafio, aprendizado. E é isso que eu quero que vocês levem dessa jornada com vocês e que principalmente vocês apliquem. Porque eu conheço muitas terapeutas que ficam estudando, mas colocar em prática, né? Ela não coloca. E por que ela não coloca em prática? Eu já vou explicar para vocês, mas antes eu preciso falar 2 coisas com vocês. Primeiro, eu vou me apresentar oficialmente aqui, antes da gente começar a jornada. Tem muita gente nova aqui, que está assistindo pela primeira vez uma aula minha, então seja muito bem-vinda. Outras tantas pessoas aqui já assistiram alguma jornada minha, uma live minha, ou já são minhas alunas certificadas na minha certificação de terapeutas, a certificação terapeuta da Nova Era, que é a CTNR, reconhecida pelo MEC, é uma formação para terapeutas. E eu quero me apresentar aqui para vocês rapidamente, porque a gente vai falar um pouquinho mais da história de vida da gente, para compor também essa história no tema de hoje, da aula de hoje. Mas eu sou Lili, eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, e eu me formei aos 22 anos de idade e eu entrei na faculdade com 17. Então, eu escolhi a psicologia sem saber muito bem o que era realmente a profissão. Como qualquer jovem escolhe uma faculdade, escolhe aquela profissão, depois ele vai falar: isso aqui não é bem aquilo que eu queria, não gostei muito, não foi muito legal. Mas eu sempre amei a psicologia. Nunca teve um momento que eu falava assim: eu queria ter feito medicina. Eu queria ter feito direito. Eu queria ter feito engenharia. Nunca houve. Hoje, se eu voltasse o tempo e tivesse que escolher de novo uma faculdade, eu estaria escolhendo de novo a psicologia. Eu sou psicóloga desde os 22 anos e a minha grande frustração foi terminar a faculdade, começar a atender, abrir consultório e diante do cliente eu ficava muda. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer diante do cliente. E eu comecei a achar aquilo um saco. Eu falei: putz, eu adorei estudar psicologia, mas atender no consultório é muito chato. E era o meu grande sonho, né? Atender como psicóloga. E eu comecei a me deparar com aquela situação que eu, diante do cliente, eu não sabia falar, não sabia o que fazer. E, na realidade, eu acabei com o consultório. Eu fechei o consultório e fui trabalhar em empresa. E quando eu fui trabalhar em empresa, eu fui para a área de treinamento, gostei muito, foi muito bom. Aliás, hoje eu estou aqui porque toda a minha trajetória acabou me levando para o treinamento. Mas eu tinha uma grande frustração. A frustração de conseguir realmente gerar transformação na vida das pessoas através daquilo tudo que eu estudei. Quem é terapeuta, quem é psicóloga, quem é da área de desenvolvimento humano, ela quer ver a transformação. Ela sente prazer em receber uma mensagem do outro, fala assim: olha, você não sabe o que aconteceu, mas desde aquela sessão aconteceu isso. Isso é o que a gente quer. E essa era uma grande frustração, porque eu não consegui gerar essa transformação enquanto eu estava no consultório. E eu encerrei o consultório. Então, aquele grande sonho de fazer psicologia e idealizar uma profissão foi enterrado. Ficou lá socado embaixo da terra muitos anos. Quase que uma vida. Nesse meio tempo, eu fui trabalhar na empresa de RH, depois a minha filha nasceu, eu abri uma creche, eu sou pedagoga também, eu fiz pedagogia, então eu tenho um viés muito grande dentro da psicologia, desenvolvimento humano, e dentro da pedagogia também, porque eu gosto de ver o ser humano aprendendo algo. E a terapia nada mais é do que aprender algo novo sobre ele próprio.
Dentro desse caminho, né, de trajetória que eu tive profissional, eu fiz duas pós-graduações, uma pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas, Desenvolvimento de Recursos Humanos, e uma pós-graduação de habilidades múltiplas e capacidades, que foi uma pós que veio complementar muito toda a minha experiência. Sou master em PNL, eu sou formada em coaching, então eu comecei a trazer de novo para os meus estudos, depois de muitos anos fora da psicologia, várias formações que pudessem me reavivar aquele lado da psicóloga que tinha falecido, que tinha enterrado lá embaixo, né, da história de vida. E foi quando eu decidi, falei assim, eu vou voltar para a psicologia, mas agora eu vou voltar para a psicologia sabendo atender. Eu vou voltar para a psicologia tendo uma metodologia de atendimento. Eu já tinha feito muitas formações, já tinha voltado a estudar muito. O mercado das terapias se modernizou muito também, né? A gente não pode comparar o mercado de hoje com o mercado de 40 anos atrás, em termos da própria neurociência, todas as possibilidades que ela traz, todas as ferramentas que vieram a partir dos estudos da neurociência. Então, o caminho ficou muito propício, muito positivo para eu alcançar aquele sonho que eu tinha largado lá atrás. Foi quando eu decidi voltar então para a psicologia, abrir de novo consultório, reativei o meu CRP, o meu Conselho Regional de Psicologia, e voltei a atender desenvolvendo a minha metodologia. Então fui testando ferramentas, fui vendo resultado, fui moldando, fazia mais uma formação, fazia mais um curso, e assim eu fui trazendo cada vez mais um conhecimento sólido e ferramentas que pudessem realmente fazer a diferença na vida do meu cliente. Nunca achei, né, que escuta ativa fosse realmente o lugar da terapia, do terapeuta ou do cliente, a gente ficar ouvindo, não saber fazer nada com aquilo. Na realidade, eu só estou reforçando a narrativa que ele tem sobre o problema dele. Então, eu queria realmente ter algo que transformasse a vida do meu cliente. E foi aí que eu sobressaí, foi aí que a minha vida fez assim, ó. Por quê? Porque o nosso cliente, ele quer transformação, ele quer resultado. E do momento que eu tinha ferramenta que acelerava o processo dele, a contextualização era assim, Lili, eu fiz terapia há 5 anos, eu tô aqui com você 3 meses, eu já resolvi mais coisa do que eu fiz durante 3 anos numa terapia. E era isso que eu queria ouvir. Era só isso que eu queria ter de resultado. A terapia, ela não é para ser feita 5 anos, 10 anos, 1 ano, 2 anos. A terapia, ela precisa ser breve, ela precisa ser pontual, ela precisa dar condição do ser humano se desenvolver sozinho, não ficar ali como uma bengala dentro da terapia. E foi aí que tudo aconteceu, foi aí que eu cresci, foi aí que tudo se desenvolveu a partir dos meus estudos e dessa metodologia. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois, mas é um breve histórico, uma breve apresentação aqui, para vocês se situarem e saberem, né, quem está aqui diante de vocês. Segundo ponto que eu vou falar para vocês é o seguinte. Gente, eu nunca fui diagnosticada não, mas eu tenho muitas características de déficit de atenção, um TDAHzinho aqui, eu sou aquela que faço 10 mil coisas ao mesmo tempo, eu tô falando, eu tô ouvindo, mas aqui eu tenho um conteúdo para entregar para vocês. Então eu não vou conseguir ler o chat e falar com vocês, porque se eu parar para ficar lendo o chat, eu vou me perder. Então eu já me comprometo que amanhã no meu Instagram, ao meio-dia, eu vou abrir uma live para vocês trazerem os insights de vocês, trazerem todas as perguntas que vocês tiverem dessa aula de hoje. Combinado assim? Então, eu vou dar essa aula, eu vou me concentrar no conteúdo para eu não me perder, até porque essa aula tem 2 partes. Tem 2 momentos. Um momento para a sua transformação pessoal e um momento para a sua transformação profissional. Então, eu preciso de atenção, porque senão eu como as coisas, né? Me distraio aqui e acabo não conseguindo entregar o conteúdo que eu tenho que entregar para vocês. Tudo bem assim? Então, bora lá. Vou beber uma aguinha aqui de vez em quando, né? Porque eu morro de sede falando e esqueço de beber água. Então, eu vou começar agora, primeiro, pela parte pessoal. A parte pessoal, eu quero trazer para vocês aqui, é que a grande maioria de vocês que estão aqui, né, e que vêm fazer a certificação comigo, que são minhas alunas, são mulheres. E são as mulheres que hoje cada vez mais buscam o campo das terapias para se realizar dentro de uma profissão. Sejam mulheres que se aposentaram
e olharam para trás e falaram, caramba, qual foi o propósito da minha vida? Eu trabalhei uma vida inteira numa coisa que eu não gostava mecanicamente, por causa do dinheiro, por causa do conforto, por causa da estabilidade, mas eu não amava aquilo. E aí ela resolve ser terapeuta. A gente tem aquela pessoa que resolveu ser terapeuta porque ela teve uma treta qualquer na vida dela, uma separação, uma doença, uma perda, e ela foi buscar ajuda com um terapeuta. E nesse momento que ela buscou ajuda, ela falou, caramba, eu gostei disso, eu também quero ajudar outras pessoas. Eu também quero ser essa pessoa que vai poder transformar a vida do outro como eu fui transformada. Então, ela decide ser terapeuta e ela decide começar a estudar as terapias para que ela possa realizar um sonho e, principalmente, atender aquele chamado. Sabe aquele chamado, aquela sensação que a gente tem, cara, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que ir por aqui, não é assim? Terapeuta, não é assim que ela vai para a terapia? Eu tenho que ir por aqui, esse caminho daqui está me chamando. E também tem aquela terapeuta que está na CLT, está sofrida, não está aguentando, está com uma vida sem sentido, tem 20, 25, 30, 35 anos e fala, cara, não é isso aqui que eu não quero ficar aqui matando nesse lugar. Vendo as pessoas adoecerem, tendo crise de ansiedade, trabalhando até 10 horas da noite, sábado e domingo direto, e ela fala, cara, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E aí ela começa a ver que as pessoas estão ficando doentes e que ela precisa fazer alguma coisa para se ajudar. E quem sabe também proporcionar essas transformações também para outras pessoas. Então ela vai buscar terapia para ela e ela se apaixona, né? Gente, terapia é algo que apaixona, né? Se eu com 17 anos me apaixonei, imagina hoje, que naquela época, 17 anos que eu tinha, eu tô falando aí de muitos anos atrás, tá, gente? Muitos anos atrás. Ninguém falava em psicologia. Psicologia vai morrer de fome, vai tratar de maluco, né? Era essa a concepção de quem fazia psicologia. Mas, na realidade, o que sempre me interessou foi realmente ser a pessoa que ia estudar a mente humana. Como que a gente pensa, como que a gente age, por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente pensa como a gente pensa, o que a gente faz com essas emoções tão ocultas muitas vezes. E é por aí que eu quero começar. Eu quero começar pelo medo que a mulher sente. Nós, mulheres, temos, como é que eu posso dizer assim? Nós temos culturalmente muitos medos. E da nossa natureza também, da nossa natureza feminina, é comum que a gente se sinta mais fragilizada, mais dependente, menos potente. É um pouco de crença, com um pouco de constituição fisiológica, com um pouco de sociedade, é um pouco de tudo. Mas a verdade é que a gente carrega medos. A gente carrega pouca confiança na gente, sabe? É diferente do homem, é diferente do masculino. Se eles sentem, eles não falam tanto, a gente fala mais, a gente sente mais até porque a gente também fala mais. Então, de alguma forma, a gente foi acumulando esses medos. E dentro dessa história de medo, dentro do histórico da mulher, culturalmente, fisiologicamente falando, a gente nunca parou para olhar para esse medo. E por que a gente está começando aqui exatamente com esse tema de medo? Porque eu vou tirar vocês da zona de conforto. Eu vou mexer com vocês um pouquinho. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque não é na zona de conforto que a gente cresce. Só você olhar para a sua vida e você vai ver que toda vez que aconteceu algo diferente, algo que às vezes é até ruim na tua vida, desafiador, foi onde você mais cresceu. Foi onde você mais se desenvolveu. E aqui vai ser igualzinho. A gente vai passar por 4 dias juntos e em cada dia desse a gente vai ter algo para crescer. E você vai ter medo. Você vai realmente se sentir desconfortável. Então, antes que você se sinta desconfortável, a gente já vai trabalhar esse medo, beleza? Combinado? Por quê? Porque o medo, ele é um fator muito importante na nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma cliente que ela não sentia dor. Ela, pô, legal, Lili, muito maneiro ela não sentir dor, que coisa bacana, não, um perigo.
porque eu me lembro que ela foi na dentista e a dentista começou a mexer no dente dela, e ela não sentia dor nenhuma. E a dentista falou assim, é um perigo você não sentir dor, porque você pode estar com um problema sério, como ela estava, naquele dente, e você não sentir, isso pode acontecer nos outros órgãos. Então ela era uma pessoa que precisava fazer exames com uma periodicidade menor, porque qualquer coisa que acontecesse no corpo dela, ela não tinha reação da dor. E a dor, ela é uma... Como é que eu posso dizer assim? A dor é um evento, é uma manifestação de algo que requer cuidado. A mesma coisa é o medo. Olha que interessante. A mesma coisa é o medo. Então, da mesma forma que a gente precisa entender que o medo é uma coisa importante que exista na nossa vida, porque ele nos protege tanto quanto a dor, a gente vai entender também que como que a gente pode lidar com isso para que isso não afete a nossa vida, para que isso não nos desorganize, para que isso não tire a nossa vontade de viver e de realizar os nossos sonhos. Então, em algum momento eu vou começar a compartilhar uma tela aqui com vocês, para vocês poderem acompanhar a segunda parte do treinamento, mas nesse momento aqui, eu quero que você use a parte inicial do GPS, que tem ali assim, insights ou informações importantes, o que aprendi aqui. Primeira parte que só tem umas linhazinhas. E eu quero que você escreva o seguinte, o medo existe para me proteger. Escreve aí, o medo existe para me proteger, não para me impedir de realizar meus sonhos. Então, eu vou começar a trazer aqui para você alguns pensamentos que eu queria que você fechasse os olhinhos e sentisse isso comigo. Quero que você sinta esse momento. E se você entender que o medo que você teve até hoje de ganhar dinheiro, de ser próspera, de ter uma vida confortável financeiramente, e se você começasse a se dar a oportunidade de sonhar em ter essa vida? E se você começar a imaginar agora que, mesmo com medo, que está te sinalizando alguns perigos da vida, você entende que um desconforto faz parte da vida e é aí que você vai crescer. E se você admitir que o crescimento faz parte, é positivo e que é através dele que você vai alcançar seus melhores resultados. E se você imaginar a sua vida tendo um sonho realizado, o sonho de ser terapeuta, o sonho de pagar um plano de saúde sendo terapeuta, ganhando bem, faturando bem e conseguindo realmente viver das terapias, pagar a escola do seu filho. E se você imaginar podendo almoçar ou jantar num restaurante que você passa assim, dá uma olhadinha e fala, não vou nem botar o pé aqui que é muito caro. E se você começar a se proporcionar a imagem de uma pessoa bem-sucedida, bem resolvida? Porque sim, meus amores, tem muitas terapeutas cheias de treta, que não se resolvem, que não andam e que precisam se resolver para quê? Para ajudar outras pessoas. Eu só consigo dar para o outro aquilo que eu já tenho. Então eu passei por muitas transformações, eu passei pelas minhas próprias técnicas muitas vezes e passo até hoje. Porque como é que eu vou conduzir alguém a um lugar se eu mesma não sei me conduzir? Então eu quero que você comece a perceber que o medo é o seu maior aliado. O medo é exatamente aquele termômetro, aquele termostato que fala, opa, até aqui tudo bem, daqui para lá você corre risco. E se você começar a reconhecer que você já teve muitas coragens, você já viveu uma vida de muita coragem, ou você já viveu algumas situações de muita coragem na sua vida que trouxeram grandes realizações para você. E é aí que eu quero chegar. Eu quero que você entenda que não é a primeira vez que você vai sentir medo
e nem você vai deixar de sentir medo na sua vida. Você vai continuar convivendo com medo. Só que agora, você que deseja ser terapeuta, que vai entender mais da mente humana, que vai aprender sobre o cognitivo, emocional, comportamental, a tríade que eu ensino no meu método, você vai começar a compreender agora, desde já, isso em você. Porque você só pode compreender no outro aquilo que você compreende em você. Se você não compreende em você, você não vai conseguir compreender no outro. Então começa a compreender agora que hoje nós vamos começar uma apresentação muito linda. E nessa apresentação, você vai entender que você tem uma história de vida muito linda. Você vai se apropriar dela. E nós vamos fazer juntas um desafio que vai fazer com que você comece a ter clientes em 4 encontros que a gente vai ter. E eu quero esse resultado seu. Mas para isso, você já precisa entender que o medo não pode te paralisar. Que o medo não é um rival seu. Que o medo não pode ser mais uma desculpa. E ele não pode ser maior do que você. Você é maior do que tudo. O medo é só um sinalizador. Então, esse primeiro momento, nessa primeira partezinha do seu planner, que você pode colocar, né, os insights que você está tendo, que você está aprendendo, você vai fazer um cartão de enfrentamento. O que é um cartão de enfrentamento? Você vai escrever, de um lado, tudo que você tem medo de fazer. Tudo que você tem medo de fazer. Do outro lado, você vai escrever tudo que você já fez, mesmo com medo, e deu muito certo. Só isso. Eu só quero que você tenha isso no seu radar. Porque tudo que é visto pode ser curado. Se esse medo está rodando aqui num programinha no seu inconsciente, você não faz nada com isso, e você deixa ele te dominar porque ele está rodando aqui, você paralisa. Mas se você coloca isso na sua frente e você vê que ele não é maior do que você, que esse medo já te ajudou e que muitas vezes você já superou o medo através desse cartão visível de enfrentamento, você começa a fazer o quê? A avançar na sua vida. Em paralelo com o medo, graças a Deus o medo existe, né? Porque senão eu cairia de um penhasco, senão eu veria um leão e não sairia correndo. E a ideia não é essa. A ideia é eu me proteger. O medo só existe para me proteger. A dor só existe para me proteger. Então, que bom que você tem medo. Mas agora você vai aprender a lidar com medo. Então, agora eu vou começar aqui na apresentação. Esse é o primeiro momento do conteúdo que eu quero trazer para a tua transformação pessoal. E agora a gente vai entrar na sua transformação profissional. Todos os dias a gente vai trabalhar o nosso pessoal e o nosso profissional. Mais um golinho de água aqui, porque eu me animo e começo a falar. Então, bora lá. Ó, eu vou começar a passar o slide e falar para vocês sobre a nossa jornada, sobre a nossa aula número 1. Já sabendo que a gente cresce na zona do desconforto. Então, a gente vai provocar um pouquinho esse desconforto aqui para vocês virem e alcançarem o seu objetivo. Então, bora lá. Em primeiro lugar, eu quero te perguntar qual é o seu sonho. As mulheres hoje, de uma forma geral, estão adormecidas, perderam seus sonhos de vista. Muitas mulheres amarguradas, muitas mulheres viveram uma vida triste, uma vida sem possibilidade, sem potencialidade, e enterraram seu sonho. Então, eu quero que você tire agora, pega esse sonho lá do fundo da sua caixinha, traga ele pra cá. Eu quero que o seu medo fique pequenininho ali do seu lado, mas que o seu sonho seja maior do que você. Entende o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma dinâmica de consciente e inconsciente aqui, onde conscientemente eu coloco o medo no lugar que ele precisa ficar, ele não me domina mais. Mas eu trago do meu inconsciente aquele sonho tão desejado que eu tinha de viver na minha vida. Seja uma viagem que eu tinha para fazer, seja comer num determinado restaurante, comprar uma determinada roupa, pagar um plano de saúde, pagar a escola do meu neto, do meu filho, comprar uma roupa nova para o meu filho sem ficar contando os caraminguá, ter liberdade de viver a vida que eu desejo. Eu já passei por isso. De não ter dinheiro, com 3 filhos, eu tinha me separado. Meus filhos eram bem pequenos quando eu me separei. E eu passei uns 18 anos,
quase um terço da minha vida, num perrengue louco. E quanto mais eu entrava nesse looping, mais eu criava uma mentalidade de escassez. Nem sei como eu saí. Foi muito trabalho interno, muita técnica da Lili na cabeça para poder sair desse mecanismo e estar onde eu estou hoje. E talvez você tenha vivido isso por uma separação, por uma perda de um imóvel, uma perda material, uma perda de uma sociedade, de um negócio, de um ente querido. E aí você se afundou. Mas a vida te dá a oportunidade de você virar esse jogo. Não interessa o que aconteceu com você. Por pior que tenha acontecido algo na sua vida, isso não te determina. Isso não determina a sua capacidade de crescimento. Então, resgata esse sonho. Bota esse sonho aqui, ó, maior do que você. Acessa o seu sonho, traz ele, se permita. E se você se permitir? Agora eu quero permissão. Eu quero que você se permita a viver, visualizar o seu sonho. Escreve aí no seu planner qual é o seu sonho. O que te parece impossível? Isso aqui é um pouquinho da minha vida. Aqui é um pouquinho das referências que eu tenho, das minhas criações. Então, eu vou falar aqui um pouquinho. A primeira telinha é a telinha das minhas alunas. Hoje eu tenho uma certificação reconhecida pelo MEC. Eu sou mentora de terapeutas e psicólogas. E isso me traz muita realização, porque eu resgatei a psicologia e ainda ensino terapeutas e psicólogas a atenderem, gerarem grande transformação para o seu cliente, e isso me deixa muito feliz, porque não só eu voltei para o meu lugar, como eu ampliei isso para muita gente. Essa foto que está do lado, esse apartamento que eu estou abrindo uma janela, foi quando eu me mudei para Portugal, uma grande cocriação, que eu já contei isso em algumas histórias, no meu feed, lá no meu Instagram tem essa história contada. Eu, 55 para 56 anos, eu decidi morar em Portugal sozinha, como profissional liberal. Então, fiz todo um processo de mudança para lá, dei baixa no meu CRP, porque como psicóloga eu não podia atender lá, fiz a transição para online e foi um momento assim, muito especial da minha vida. Foi um grande sonho morar fora do país. E eu realizei isso com mais de 55 anos, sendo profissional liberal, sendo terapeuta. E então, talvez esteja te parecendo tantas coisas impossíveis, né? Hoje eu vejo meninas com 30 anos, 35, mulheres com 40, 45, ai, mas eu tô velha para isso. Tá velha mesmo, gente? Será que você tá velha mesmo? Quero que você pense nisso. O que te parece tão impossível? Aí onde eu tô com o microfone na mão, vestida de branca, foi um evento que eu fiz, Teoria da Conspiração, tem um Instagram sobre isso, e foi um evento que eu trouxe 13 palestrantes, todos eles eram palestrantes que viviam do seu próprio propósito. Então eram pessoas do desenvolvimento humano, pessoas que trabalham com moda, todos eram profissionais liberais e viviam do seu próprio propósito de vida e empreendendo. Aqui do lado é o diploma da CTNE, é o nosso diploma emitido pela Faculdade de Brasília, reconhecida pelo MEC. Então eu tenho muito orgulho disso, porque era um sonho voltar a atender, ter técnicas que realmente gerassem uma transformação no meu cliente. Agora, daí a ser reconhecido pelo MEC, foi muito trabalho, foi muita excelência para que eu pudesse realmente conseguir chegar nesse estágio, nesse momento. Então, a minha certificação é reconhecida no MEC desde 2020 e eu tenho grande orgulho disso. Quando poucas pessoas tinham qualquer coisa reconhecida pelo MEC, eu fui uma das primeiras, acho que a primeira formação para terapeutas, tinha outras formações na área de desenvolvimento humano, mas para terapeutas a minha foi a primeira e isso me orgulha bastante. Aqui quando eu tô com um tênisinho na mão, essa foi uma viagem que eu fiz pela Tailândia, fiquei 3 meses viajando, aos 57 para 58 anos, eu fui passear pela Tailândia e fiquei 3 meses meditando, viajando e tirando um tempo sabático para mim. Nessa outra foto que eu tô sentada num jardim é quando eu estava morando em Cascais, em Portugal, que eu fui morar fora, né? Eu atendia num parque, um parque muito maravilhoso, eu sou consteladora familiar também. Então atender online sempre foi um princípio de vida para mim. Quando eu vi que a internet estava favorecendo esse atendimento online, eu abracei essa causa. Eu fui a primeira psicóloga a começar a atender online, o CRP proibia, o conselho proibia. Por isso, inclusive, eu dei baixa do CRP, juntou com a minha ida para Portugal, porque eu não podia ferir um código de ética, né? Na época, o psicólogo não podia atender como se atende hoje online.
E eu adorava, eu adoro trabalhar ao ar livre, eu adoro constelação, eu adoro a terapia que gera transformação no cliente, eu adoro a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha base terapêutica. E quando eu integrei isso tudo e pude atender num parque, com a internet do parque, isso foi uma sensação assim de, sabe, era impossível até um determinado momento, mas não agora. Não aos 50, era impossível aos 40 porque eu não tinha internet, mas agora aos 57, quando eu tinha 55, 56, 57, já era possível, porque eu aproveitei a internet e eu fui viver aquilo que eu sempre gostei, que era ter liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade emocional para poder viver a vida que eu escolheria, né, que eu pudesse escolher viver. E aqui tem esse mapa aqui com os bonequinhos, constelação de propósito de vida, é uma ferramenta que eu tenho para curar as dores emocionais, para que o cliente faça uma viagem de cura naquilo que está ainda preso, né, dentro de uma memória, dentro de uma experiência que ele tenha vivido. Nessa foto do lado que eu estou com várias crianças, é uma palestra que eu dei em Portugal, eu sou palestrante do Green Fest, eu palestro dentro de um maior evento de sustentabilidade em Portugal. E dessa vez daí, eu sempre faço palestra para adultos, dessa vez teve uma palestra falar sobre propósito de vida para adolescentes. E foi uma grande realização trocar com esses adolescentes cheios de sonhos, né? Que os sonhos deles não morreram ainda, talvez o seu tenha morrido e hoje está ressuscitando, mas o deles estava muito vívido. E eu quero que você se resgate com essa sua idade, com esse momento em que você tinha sonhos. Aqui sou eu com meus 3 filhos, tudo pequenininho, hoje estão todos enormes, né? A minha filha é terapeuta também. Esse que está aí no colo mora em Portugal. O outro que está de amarelinho mora na Irlanda. São todos homens formados. Minha filha também, uma mulher linda, maravilhosa. Filhos maravilhosos que eu consegui criar sozinha, né? Não fui mãe solo não, mas é como se fosse. Vocês me entendem, né? O que é isso? E aqui do lado é o meu computador, o meu canto de trabalho. Eu só preciso de um computador e uma internet que eu possa atuar e posso trabalhar. Então, o que te parece impossível? Será que tem realmente uma impossibilidade na sua vida? Será que realmente você não consegue fazer o que você deseja? Ou será que você está arranjando aquelas desculpas internas para quê? Para você não brilhar, para você não alcançar seu resultado. Para você não dizer sim para você mesma, né? Você quer dizer sim para o outro, você quer curar o mundo, eu quero transformar o mundo, mas você não disse sim para você. Então é isso que eu quero que você comece a sentir aqui. E aí, como tudo na vida, existe um processo. Essa Lilizinha daí, pequenininha, essa Lilizinha daí sentadinha com essa carinha daí, era muito tímida. Eu era uma menina muito calada, muito tímida, mas muito curiosa. Graças a Deus eu sempre fui muito curiosa. Porque se dependesse só da minha timidez, na época eu não tinha ido muito longe, não. Foi a minha curiosidade que me levou mais longe. E como eu tô falando que tudo existe um processo, essa foto daí, eu tô na Tailândia, eu tô no retiro de silêncio, sozinha, viajando lá, assim, tipo, começou a pandemia, eu tava lá na Tailândia, uma loucura, sem medo nenhum, uma tranquilidade, uma fé, uma conexão muito forte. Mas dessa Lilizinha aí pequenininha, para essa outra que está aqui, aconteceram muitas coisas, né? Não é um mar de rosas, como a gente vê lá no Instagram. A gente olha para o Instagram, todo mundo feliz, todo mundo, né? Ninguém tem problema. Isso é mentira. Houve muita superação, houve muita perda. Eu já fiz doença psicossomática, eu já fiquei de cama com anorexia nervosa, porque eu não estava dando conta da vida. Então, assim como eu, assim como você, eu também já vivi essas dores emocionais, né? Não tem vida perfeita, não existe vida perfeita. O que você vê na internet é tudo mentira. É porque na internet também não é lugar de todo mundo ficar colocando sua roupa suja para lavar. Acho até feio quem faz isso. Mas o problema é que o contrário disso são as pessoas que ficam se comparando. Eu mesma já me vi em algum momento me comparando, meus resultados, meu posicionamento com de outras pessoas. Hoje eu tenho o maior cuidado para isso não interferir na minha vida. E dentro desse processo, todo dia um crescimento novo, todo dia algo novo que a gente faz para que a gente possa ir para a próxima etapa, para o próximo momento. Gente, eu espero que eu não esteja indo muito rápido, de vez em quando eu paro para beber água. É que tem muita coisa para falar e eu não quero perder nada, mas bora lá. E aí, para chegar nessa Lili, sabe? Que ganhou o mundo, que começou a viajar, que
que começou a ter dinheiro para pagar plano de saúde para os filhos, né? Plano de saúde bom, escola para os filhos, um jantar com os filhos naquele restaurante sem precisar ficar olhando para a conta, sem precisar ir para o McDonald's. Houve muita superação, muita superação. Então essa Lili tímida para aquela Lili que ganhou o mundo, houve muita dor e houve muita superação. Será que você está disposta a pagar o preço para você dar um voo, para você dar um salto na sua vida, para você poder voar, para você poder brilhar, para você sair dessa base da pirâmide, expandir? Essa é a minha pergunta para você. Porque existe um processo. Não vai existir uma terapeuta rica, bem-sucedida, bem remunerada, se não houver uma pessoa decidida internamente. Se essa pessoa internamente não decidir, essa pessoa que está fora não vai. Então eu quero convocar agora o seu eu interior, a sua pessoa, a sua identidade como pessoa, para assumir esse trabalho, para assumir esse campo das possibilidades que vai fazer com que você possa alcançar seu melhor faturamento, para que você possa alcançar seu melhor resultado. Então, nessa jornada, a gente está falando como é que você vai, né? Como é que você pode faturar os seus primeiros 5 mil reais aí sendo terapeuta. E a gente vai começar agora a fazer um exercício. A gente vai começar a tirar um pouquinho da zona de conforto. Mas antes você deve estar falando, mas Lili, 5 mil reais, será que é possível como terapeuta? Será que isso é verdade? Será que eu posso realmente ganhar 5 mil reais como terapeuta? Você deve estar se perguntando. Eu tenho muitas alunas que faturam hoje mais de 10 mil reais como terapeuta. 15 mil, 20 mil, porque elas passaram pelo processo. Elas aprenderam a ser terapeutas, elas começaram a atender, elas se jogaram no atendimento, elas passaram pela transformação delas. E o que é mais importante, elas queriam realmente ter sucesso. Minha pergunta para você é o seguinte, você quer ter sucesso na vida? Ou você quer continuar dando a desculpa que o governo, que a pandemia, né? Porque sempre tem alguém, está vivendo a pandemia até hoje, a pandemia já passou. Já muita gente já enriqueceu, mas ela está lá parada na pandemia, né? São as desculpas internas. É assim, eu quero, mas não quero muito, então eu fico botando culpa nos outros. Eu quero que você tome uma decisão interna agora. Mas você vai poder ver através desse vídeo daqui que eu vou te mostrar. Preste atenção nesse vídeo. Essa formação, ela superou todas as minhas expectativas e eu comecei a rentabilizar ainda na formação, com os voluntários. Coloquei num grupo de Telegram uma explicação falando da minha formação e falando da oportunidade de 2 pessoas serem as minhas primeiras clientes, que eu ia estar fazendo para elas um valor diferenciado. E aí 2 mulheres se conectaram comigo e eu cobrei em cada um desses processos R$1.000. Então, ao todo, eu rentabilizei com os voluntários R$2.000 e eu me formei em julho de 2021. Agora a gente está no final de outubro, de lá para cá eu atendi 12 pessoas, ao todo dessas 12 pessoas, 2 foram as voluntárias, né? E cada processo meu tem o valor de R$3.000. Então, ao todo, eu já rentabilizei em conta R$32.000 em 4 meses de formação. Eu comecei a minha carreira de terapeuta na certificação Terapeutas da Nova Era e já na certificação eu comecei a faturar como terapeuta e fazem 2 meses que eu saí da CLT, que eu comecei a minha carreira de fato como terapeuta e tô faturando, tô muito feliz. Eu percebo que é algo que eu precisava fazer, eu percebo que esse é o meu lugar. A Lili, ela coloca pra gente que nós temos que ter 2 voluntários dentro da certificação. Então, eu abri mão dos voluntários e resolvi cobrar pelo atendimento. Só que eu não acabei atendendo somente 2 pessoas, eu acabei atendendo 10 pessoas. Eu rentabilizei R$10.000 dentro da certificação. Eu rentabilizei, né, durante o curso, inicialmente cobrando um valor um pouquinho menor, mas eu rentabilizei o valor do meu investimento no curso, né? Tudo que eu paguei já me retornou. Hoje
trabalhando com isso já me dobrou, né? O meu investimento, tudo que eu investi dobrou. E eu tô muito, muito, muito feliz com isso. A Lili realmente foi a viradinha de chave que eu precisava na minha vida. E eu tenho apenas a agradecer. Antes da certificação, eu estava sem direção. A verdade é que eu estava sem direção na minha vida. E hoje, eu sou uma mulher mais segura, eu sou uma mulher que tem a certeza de que eu posso contribuir, sim, na vida do outro. E eu hoje estou terminando a minha certificação com 2 clientes pagas. E a gente está fazendo o processo terapêutico, elas estão amando e eu também. Então, meus amores, essa conta é possível sim. Se é possível para essas alunas que estão aqui, para essas mulheres que estão aqui, ela é possível para você também. Não tem nada que nos diferencia, não tem nada que nos afasta, nada que nos separa, senão a vontade de dar certo. Por isso que eu falei, em primeiro lugar, você precisa ter um sonho grande. Segundo lugar, você precisa realmente desejar. Porque se você não tomar uma decisão, daqui a um ano você está no mesmo lugar. Daqui a um ano você vai estar contando a mesma história. E eu te convido a contar uma história diferente. Então, bora lá. Para quem que é essa jornada daqui? Essa jornada é para quem deseja ser terapeuta e não sabe por onde começar. Tem muitas terapeutas aqui, muitas pessoas aqui querendo ser terapeutas, querendo fazer uma evolução de carreira, não é a transição, porque você evoluiu ao ponto de querer ser terapeuta, então você evoluiu para outra carreira. Muitas terapeutas que estão cheias de cursinho aí, sem faturamento, terapeutas que faturam de forma aleatória e irregular, o cliente aparece, ela tem dinheiro, o cliente vai embora, ela não tem dinheiro, ela não consegue fidelizar o cliente, ela não consegue fazer com que o cliente continue na terapia. Por quê? Porque a terapia dela é fraca, porque a terapia dela ainda não mexeu com a vontade do cliente ficar ali. E a gente vai falar sobre isso também. E terapeutas que têm os clientes muito legais. Olha, meu cliente mandou uma mensagem linda, maravilhosa para mim no dia seguinte, mas nunca mais voltou. Então, são aqueles clientes que só procuram você para apagar o incêndio. Eu chamo carinhosamente de terapeuta bombeiro, né? Então, a terapeuta que apaga fogo, mas que o cliente não fica. E para quem que é essa jornada? Para terapeutas e psicólogas que não têm um método, que trabalham com técnicas avulsas, técnicas soltas. Um dia ela faz um pêndulo, no outro dia ela faz criador de tudo que é, no outro dia ela joga a carta. Isso não é terapia, meus amores. Isso não é terapia, por isso que seu cliente vai embora. Você não sabe por quê, porque você não sabe que técnica solta não é terapia. Você vai entender isso até a quarta-feira. Na quarta-feira você vai ver todo o meu método por dentro, como que eu trabalho, o que que eu ensino, como que eu atuo com o meu cliente, para vocês entenderem de verdade o que que é terapia, o que que é técnica solta. Aí vai virar a chave e você fala, era isso. Tá? Quarta-feira, segunda, ainda temos aula segunda, terça e quarta, beleza? Aula 1 hoje, 2, segunda, 3, terça-feira e aula 4 na quarta-feira. Quarta-feira a gente vai falar sobre método e até lá, nas 3 primeiras aulas eu quero que você venha me contar que você já está com um cliente novo aí, beleza? Então bora lá. Ah, Lili, eu não sou terapeuta ainda, o que que eu faço? Não faz nada, só fica assistindo a aula para você já começar a entender sobre a profissão de terapeuta. Então você está começando no lugar certo, porque você não vai cair nesses cursinhos de final de semana, esses cursinhos de 5 horas, 8 horas, que isso não é terapia, né? Nunca foi. Não me chamem isso de terapia, porque não é. Para quem deseja retomar a profissão, ou retornar à profissão, e precisa se reciclar, eu tenho muitas alunas que foram morar fora, psicólogas, foram morar fora do país, mulheres que casaram, tiveram filhos, pararam de trabalhar, pararam de atender, e eu falei, eu preciso me reciclar, quero voltar. Então ela vem para a certificação para fazer esse trabalho e participa da jornada, porque na quarta-feira eu abro as inscrições da CTNE. Então ela está aqui assistindo a jornada, está se preparando para fazer a inscrição dela e ser minha aluna a partir da quarta-feira. E para quem deseja ter uma mentalidade de sucesso e sair da escassez. Isso é essencial. Uma terapeuta escassa, gente, vai puxar o cliente para baixo, né? Uma terapeuta escassa, gente, não precisa ser terapeuta, né? Fica em casa quietinha, ó, boca calada. Terapeuta escassa não tenta atender mais ninguém. Deixa, porque o mundo já está cheio de gente escassa. Você vai atender alguém nessa escassez, você vai afundar o mundo. A gente precisa
elevar essa vibração. A gente precisa de mentalidade de sucesso, a gente precisa de melhores pessoas. Então, quem deseja ter uma mentalidade... Ah, Lili, mas eu não tenho ainda, eu estou na escassez. Quer sair? Teu lugar é aqui. Não, eu quero continuar, tá gostosinho aqui, a merdinha tá quentinha, eu gosto dessa merdinha, que eu digo que a culpa é do governo. Aí tu fica aí mesmo. Aí não tem espaço aqui, porque aqui é para quem quer ter sucesso, para quem quer viver uma vida realizada. Se você deseja conquistar seu sonho e viver uma vida realizada, eu tenho certeza que aqui é teu lugar. Deixar um legado, sabe legado? A gente vai falar disso aqui agora. Então, bora lá. E principalmente para você que deseja sair da base da pirâmide. E o que é a base da pirâmide, Lili? As terapeutas tradicionais, namastê, gratiluz, pêndulo, tá tudo na base da pirâmide. Tá todo mundo água de supermercado. O que é água de supermercado? Água de supermercado custa 50 centavos, 70 centavos uma garrafinha. Se você vai na academia, ela começa a custar R$2. Mas se você vai no aeroporto, naquela área fechada que você não tem para onde ir, ela custa R$10. Água de supermercado é aquela água que você acessa fácil. Tá quente, tá lá jogado, tá fora da validade, mas tá lá para qualquer pessoa comprar. Todo mundo tem acesso. E aí ela tá fazendo mais do que todo mundo. Aquela água sem marca, né, que você não sabe nem qual é a fonte. Às vezes é engarrafada ali no fundo mesmo do supermercado, não é isso? Mas aí quando você começa a ir para outros lugares, você começa a ter qualidade melhor. Você nunca vai achar uma boa água em um supermercado que vende... Sabe aquele supermercado pequenininho que vende qualquer coisa, que não vende marca, você não vai achar. Então você precisa começar a subir na pirâmide para você alcançar produtos melhores, para você alcançar coisas melhores. E a terapia também não é diferente. Por que as pessoas pagam o melhor para alguns terapeutas e não pagam também para outros? Porque aquilo que ela oferece não é tão bom. Aquilo que tem no mercado hoje não é tão bom, não gera transformação. Lili, como é que é isso? Me explica. Bora lá. Vamos para o próximo passo. A terapeuta tradicional, ela ganha avulso. O cliente vem, paga a sessão para ela atende e ele vai embora. Aí, quando o cliente quer, ele marca de novo, porque ele não entende que terapia tem uma sequência. E como a terapeuta ela não trabalha com uma metodologia, ela trabalha com técnicas soltas, ela também cobra solto. Se a técnica é solta, a cobrança é solta. Se ela trabalhasse com método, ela cobrava o método, mas eu não vou falar disso agora. Na quarta-feira eu falo. Então, o que acontece aqui? Quando você começa a entender que quanto mais especializada você for, quanto mais preparada você for, quanto mais capacitada você for, melhor você começa a cobrar, mais você começa a ganhar. Então, quem já saiu da base da pirâmide, atendendo família, sem cobrar nada. Ah, eu sou terapeuta, mas até hoje só atendi família e nunca cobrei. Não é terapeuta. Terapeuta é profissão, gente. Não é Madre Teresa de Calcutá, né? Se não cobrou até hoje, você não é terapeuta. Terapeuta é uma profissional. E como profissional, ela precisa cobrar, tá? Tem uma troca financeira. Então, ela já começou a entender que tem um caminho na terapia que é profissional. Ela já está ganhando de 1 a 2K. De 1 a 2 mil reais. Aí, ela se especializa mais. Ela faz uma formação da Lili. Ela vai lá ser aluna da CTNE. Ela pula para ganhar de 5 a 10K. Aí, essa terapeuta, ela já começa a pensar em deixar o legado dela. Ela já começa a trabalhar com grupo, ela já começa a olhar para as terapias como uma forma de vida. Ela fala, isso aqui é uma profissão, eu preciso ter um caixa, eu preciso me organizar, eu estou gerando transformação, eu vou usar as redes sociais a meu favor. E aí ela começa a crescer, ela começa a olhar como uma profissão. E é aqui que eu quero levar vocês, porque lá na base da pirâmide eu quero trabalhar não, tem muita gente trabalhando. Eu deixo aí para quem quer trabalhar. Eu quero vocês cada vez mais ricas, poderosas, com conhecimento, gerando transformação e por isso você é bem remunerada. Então, para isso aqui também precisa ter mentalidade. Para alcançar esse resultado, precisa falar assim, eu quero realmente ocupar minha cadeira como terapeuta no mundo. Eu quero ocupar minha cadeira. E quando você decide isso, meus amores, ó, tem para ninguém. Se você decidir isso agora e continuar nessa jornada, fazer esse processo todo comigo, eu tenho certeza absoluta que até quarta-feira, até a última aula, você vai estar
me dando resultado aqui, contando os seus resultados para mim. E aí sim, a pessoa pode pensar no legado. Você acha que uma pessoa que está fazendo terapia a R$30, R$50 a sessão, ela está pensando no legado? Não. Ela está pensando em atender qual é o próximo cliente, porque eu preciso pagar boleto, porque a conta não fecha. De R$1 a R$2.000. Quem é que está vivendo com R$2.000? Tendo que pagar uma casa, comprar comida, pagar a conta de filho, se vestir? Quem está pensando no legado? Não está. E aí, quando você melhora de vida, aí você começa a realizar seus sonhos, você começa a fazer o que eu estou fazendo aqui, uma jornada gratuita, deixar um legado, deixar um conhecimento. E é isso que eu quero que vocês alcancem na vida. O verdadeiro sentido na vida é quando a gente alcança o nosso legado. Então, a gente aqui tem um mapa da profissão, né? A gente vai falar sobre a profissão. Esse mapa que a gente vai usar até quarta-feira é a profissão. E a bússola é o direcionamento. Cada aula é um pouco de direcionamento para você. Porque quem é que percorre esse mapa da profissão? É a pessoa que você é. Então, sem eu te desenvolver como pessoa, você não se desenvolve como profissional. Eu preciso dessas duas coisas conectadas. Eu preciso dessas duas coisas unidas. Então, nós vamos começar agora um desafio. Na aula 1, que é a aula de hoje, você vai aprender o primeiro passo para ser uma terapeuta que não é da base da pirâmide, mais valorizada, subir nessa pirâmide. E a partir do primeiro degrau, eu vou dizer para você que as histórias conectam. Muitas terapeutas ainda estão aí assim, de mal com a família, de mal com a sua história de vida, com vergonha da sua história de vida. E tem muitas mulheres que sofreram muito. Tem muitas mulheres que têm histórias assim muito bizarras, muito doloridas. É verdade, meus amores. Só atendendo mulheres como eu já atendi, que eu posso ter assim, noção do sofrimento de tantas mulheres. Porque lá, talvez no meu mundinho, eu não teria acesso a tanta dor, né? Mas ouvindo as mulheres, atendendo as mulheres, eu sei o que realmente acontece. Num mundo que às vezes não é o meu mundo, ou na história que não é a minha história, né? Eu passei por vários sofrimentos, mas eu não passei por uma história escabrosa, uma história de violência, por exemplo. Mas muitas mulheres passaram. Mas aí é que tá. E talvez seja por isso que você tenha vergonha da sua história, você carregue uma dor, e essa dor às vezes é impeditiva, mas ela impede de verdade de você crescer. E esse é o trabalho, é o primeiro ponto para você ser terapeuta, é você se curar da sua dor. E entender que a sua história é o que conecta com o seu cliente ideal. Eu tenho certeza absoluta que você já teve uma dor tão bizarra, tão surreal, mas que você já superou, que você está em outro lugar. Só que tem mulheres que estão lá onde você estava ainda, que não conseguiu sair de lá. Está fazendo aniversário lá, fazendo bodas de prata lá. Mas ela não teve a capacidade que você teve. Ela não conseguiu o que você conseguiu. E, no entanto, você está calada. Quer ser terapeuta, mas está calada, não está ajudando ninguém. Então, agora, a gente vai fazer uma experiência aqui, o nosso desafio. E amanhã eu quero todo mundo na live ao meio-dia comigo, lá no meu Instagram, porque eu quero ouvir as histórias de vocês. Aliás, eu já quero ter visto o post de vocês, já vou explicar. Então, bora lá. Histórias de Vida Conecta. O meu convite para você é para você fazer as pazes com a sua história, mesmo que ela tenha sido difícil. Ela não te define, ela é só uma parte de você, ela não é você. Então, o que é fazer as pazes com a sua história, Lili? Fazer as pazes com a sua história é aceitar tudo que foi. É aceitar aquilo que aconteceu. O tempo não volta. Mas, daqui para frente, eu posso fazer algo com isso. Eu quero que você transforme a sua história a partir de um banco de histórias. Então, por exemplo, vocês viram que ali na segunda foto da apresentação, eu tinha várias fotinhos, né? Essas fotos, elas compõem a minha história. Falei para vocês que eu sou separada, que eu me separei, que eu passei muito perrengue. Na realidade, o meu ex-marido não queria separação, então ele me retalhou de todas as formas inimagináveis. Eu fiquei com 3 filhos sozinha para criar, um de 2 anos e meio, um de 4 e uma de 7. E assim foi a vida toda. Eles hoje estão com 37, já tem 30 anos, tá?
A mais velha está com 37, o outro está com 33, vai fazer 36, 33 e 31. E ali eu contei um pouco da história. Eu falei que eu fui morar em Portugal, eu falei que eu adoro atender online, eu falei para vocês que eu tinha um sonho de morar fora do país e eu realizei. Eu falei para vocês que eu gosto de ter liberdade geográfica, financeira e emocional. Eu falei ali para vocês que mais que tinha ali? Que eu fiz um evento com inspiração, que tinha vários palestrantes que viviam daquilo que amam fazer, porque eu adoro empreendedorismo. Falei que eu dou palestra em Portugal. Olha só, deve ter umas 10 fotos ali. Olha quanta história da minha vida eu contei para vocês. Falei para vocês, mostrei o apartamento que eu fui morar em Cascais, que essa é a grande história da minha vida, a grande cocriação que eu fiz, a grande força que eu trago quando eu quero criar alguma coisa. Eu falei, mostrei a telinha das minhas alunas do online, eu mostrei que eu tenho várias alunas e que eu dou aula, falei da CTNE, que é minha formação, que é reconhecida pelo MEC. Falei para vocês do valor que isso tem na minha vida. Olha quanta história eu contei para vocês, sem vocês sacarem que eu estava contando uma história. Sacaram que eu contei uma história para vocês sem vocês verem? Só com umas fotos. É isso que você vai fazer. Você vai criar um banco de histórias. Você não vai colocar na internet a sua maior dor. Primeiro, que ninguém quer saber. Segundo, que a gente não comunica vulnerabilidades na internet. Porque o mundo não está preparado para lidar com as vulnerabilidades do outro. E a internet não é o melhor lugar para lavar roupa suja. Então, a gente só compartilha uma vulnerabilidade em público quando essa vulnerabilidade estiver fortalecida, estiver passado, estiver curada, estiver em outro nível. Aí sim, eu uso aquilo que eu passei para ajudar e incentivar outras pessoas a saírem daquele lugar. Aí positivo, maravilhoso, perfeito. Se todo mundo fizesse isso, o mundo já estava um pouco melhor. Então você vai criar o seu banco de histórias, você vai pegar 10 fotos importantes da sua vida ou 10 acontecimentos. Lili, eu não tenho foto, não tem problema. Lista 10 acontecimentos da sua vida. E você vai contextualizar esses 10 elementos dentro do seu banco de histórias através de algo que você vai contar. É só você prestar atenção no que eu fiz aqui. Com 10, 12 fotos no máximo, eu contei a história da minha vida para vocês. Viu? Não é difícil. Molinho, tá? Molinho. E aí você vai fazer um post, uns stories. Um post não, uns stories, porque eu quero você falando. Lili, mas eu não sei falar nos stories. Gente, estamos juntos, estamos aqui de mão dada. Ó, ninguém solta a mão de ninguém. Agora tá todo mundo junto. Vocês chegaram aqui, estão me assistindo até aqui até agora, é porque vocês já me deram a mão, ó. Se vira. Tá de mão dada, vai todo mundo junto. E aí é o seguinte, você vai fazer uns stories. Eu vou fazer para vocês verem como é que é. Ó, fazer aqui, tá? Só para vocês verem. Nada difícil, gente. Vamos botar um filtrinho, né? Botar um filtrinho. Aguenta aí. Merecemos, né, gente? Ai, gente, filtro é tudo, né? Estou aqui fazendo os stories para contar para vocês por que eu decidi ser terapeuta. Eu decidi ser terapeuta aos 17 anos, quando eu decidi pela faculdade de psicologia. Estudei 5 anos de psicologia, saí da faculdade, não sabia atender, fui trabalhar em outras áreas e quando eu voltei para a psicologia, eu decidi que saberia atender através de um método próprio que gerasse muita transformação. E tudo que aconteceu na minha vida, de pessoal, de problemas que eu tive, eu pude resolver, eu pude evoluir com as minhas próprias ferramentas. Essa é um pouquinho da minha história como terapeuta. Eu passei muito perrengue quando eu me separei, eu tinha 3 filhos pequenos e foi só quando eu consegui voltar para a minha profissão de terapeuta que eu me senti realmente assumindo meu lugar na vida, no mundo, fazendo aquilo que eu amo. É isso, gente. É difícil? Não, não é. Deixa eu salvar aqui. Entende? É isso, uns stories. Vocês vão escolher uma parte da vida de vocês e vão contar isso nos stories e vão publicar. Por que você decidiu ser terapeuta? Porque eu tenho certeza que ninguém chegou aqui para ser terapeuta do nada. Vocês chegaram aqui querendo ser terapeuta porque algo aconteceu. Porque realmente vocês tiveram um grande interesse por algum evento na sua vida. Ninguém saiu da barriga da mãe e falou, eu vim nesse mundo para ser terapeuta. Não.
provavelmente você despertou esse interesse por algo ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida, tá? Então eu quero que você conte um pouquinho dessa história nos seus stories, porque o exercício de amanhã tem a ver com o de hoje. Ah, Lili, não fiz. Faz, porque amanhã, o exercício de amanhã é complementar a esse. Precisa que você tenha feito esse. Não adia mais seus projetos de vida. Cada um dia que você perde no seu projeto de vida é algo que você deixa de realizar. É o sonho que você deixa de realizar. Você deixa de conquistar aquilo que você tem de mais importante na sua vida, porque você fica adiando. Ah, não vou gravar stories hoje não. Ah, vou gravar amanhã. Não interessa o cabelo, não interessa o cabelo. Você vai gravar como você pode. Vocês acham que eu estou, sei lá, quantas jornadas eu já fiz? Vocês acham que as primeiras jornadas eram assim? Toda bonitinha, com colarzinho, maquiagem. Nada, gente. Era como eu sabia chegar aqui e fazer. Eu não cheguei aqui perfeita, não cheguei aqui trabalhada. Não, era horrível até, era horrível. Mas eu só cheguei, só existe a Lili de hoje porque existiu a Lili que não sabia fazer. E você só vai aprender fazendo. E aí, a gente vai tirar isso do papel, fazendo exatamente como eu ensinei para vocês. Uns stories contando por que você decidiu ser terapeuta e contando um pedaço pequeno da sua história. Eu contei aqui que eu fiz psicologia, que eu saí da faculdade, não sabia atender. Você pode contar, não, eu estava no emprego, eu estava trabalhando, mas eu estava exausta, eu tive burnout, aí fui fazer terapia, meu terapeuta era muito bom, aprendi isso, aprendi aquilo, me interessei e resolvi ser terapeuta. Não sei, é a sua história. E você precisa contar essa sua história com brilho nos olhos, porque é a sua história que conecta com as pessoas. Todas vocês que estão aqui, que seguem os stories, que seguem o meu feed, que vai para as minhas lives, que fala comigo no direct do Instagram, vocês estão conectadas comigo? Por quê? Porque tem algo da minha história que conecta com vocês. Não é porque eu tenho um olho azul, porque eu não tenho. Né? Ah, porque a Lili é loura e de olhos azuis, parece de Jelly Bean. Não, gente, nada a ver, né? Sou eu aqui, não tem nada de extraordinário em mim. O que tem em mim eu impulsiono, eu motivo, eu tenho uma certificação, gera muito resultado, eu não gosto de ver ninguém sentado na zona de conforto, que eu quero que se levante, vamos embora que eu dou a mão e vamos comigo. Então é isso que conecta vocês comigo. É eu contar que eu mudei de país com 57 anos, cara, a Lili tem coragem, a Lili realizou um sonho, né? Eu quero mais disso. Então as pessoas vão se conectando pelas histórias, por aquilo que ela gera de transformação. E o seu cliente ideal, ele vai te escolher pela transformação que você gera. E eu não quero grandes situações, eu não quero uns 50 stories, não quero isso não. 1% todo dia, só um pouquinho. Se o seu story tiver 5 negocinhos daquele ali, já tá bom pra caramba. Ah, tem 3. Tá bom, não tem problema. Eu só quero que você faça algo novo que você nunca fez antes. Eu só quero que você dê um passo. Ah, Lili, mas eu já fiz stories, mas você talvez nunca tenha falado porque que você resolveu ser terapeuta. Talvez você nunca tenha falado uma parte da sua história. Talvez você nunca tenha criado um banco de histórias. Talvez você não tenha separado 10 fotos para você postar no seu Instagram e escrever a história da sua vida. Não precisa ser os 10 gravados com a sua carinha lá, não. Você pode botar uma foto, contar a história escrita, mas aparece, pessoas compram de pessoas. Imagina se eu estou dando essa aula aqui para vocês, onde só tem o slide, não aparece minha cara. Será que você ia ficar aqui esse tempo todo comigo? Não, né? Vocês estão aqui porque vocês estão vendo a minha carinha. Isso é que gera conexão. Uma Lili aqui em movimento, falando, bebendo água, errando, acertando. É isso. Agora, se eu botar uma tela aqui, tomar conta aqui e só ficar minha voz passando, você fala, não tô a fim de assistir isso não. O seu cliente é a mesma coisa. Então eu quero que você coloque sua carinha lá, tá? Você pode usar foto, pode contextualizar na foto, mas fala um pouquinho também. Lembra do medo? O medo é teu amigo. Mas você já fez o cartãozinho de enfrentamento. Você já sabe que ele te ajuda. Então agora é a hora de colocar a prova. 1% todo dia, hashtag, quando você postar, pode botar essa hashtag 1% todo dia, para eu poder acompanhar vocês. O meu Instagram tá aqui, Lili Raí, pode tirar aí uma fotinho agora. Tira uma foto aí do meu Instagram, porque amanhã, quando vocês postarem, não é me enviar no direct que eu não vejo, vocês vão me marcar, tá? E eu vou colocar lá no meu perfil. E amanhã, meio-dia, vou abrir uma live que eu quero conversar com vocês, porque aqui eu tive que ficar focada nesse conteúdo para não me perder, mas amanhã eu quero abrir a live e falar com todas vocês,
para saber quais são os insights, o que vocês... quais são os insights, saber o que vocês aprenderam e saber também quais foram as dificuldades de fazer os stories. E sim, é bom que tenha um certo tremelique interno, porque é isso que te motiva, é isso que faz você continuar na vida. E amanhã, na nossa aula de amanhã, a gente vai falar como atrair mais clientes sem precisar se expor. Ah, essa vocês gostam, né? Porque vocês morrem de medo também de se expor. Tem medo de tudo, até de se expor. Então, amanhã, live meio-dia no meu Instagram e à noite, aqui no YouTube, aula às 20 horas. Beijo, meus amores. Até amanhã.